Então, pessoal, nós vamos dar início ou continuação ao nosso estudo, ainda no programa fundamental do módulo 3, Deus, e o roteiro 4, que vai ser o início da providência divina. A providência divina, Deus provém tudo. Nós não percebemos. Como os pássaros comem, porque as plantas produzem. Como as plantas se reproduzem, não são os pássaros que levam de um lado para o outro? As abelhas não polinizam as flores, os pássaros comem as frutas, levam as sementes para outros locais e ali depositam, né? Então, a providência divina, ela trabalha de uma maneira silenciosa e que nós não percebemos, nós não nos damos conta que Deus está trabalhando por nós, se utilizando de nós. É como o Sr. Edgar falou do vaso, né, que coloca flores em vasos sujos, e esses vasos vão se limpando, vão se perfumando, vão trocando a água vai limpando, e assim a providência divina trabalhando. Então analise assim como tudo está interligado, seres humanos e o nosso planeta Terra, né? É a providência divina trabalhando, a Terra alimentando os homens alimentando a Terra, não é? Tudo serve, algo que morre aqui serve de adubo ali, não é? Por exemplo, as plantas que vão morrendo, vão se decompondo, vão produzindo o humus para a terra, que vai melhorando a produção de algo. Nós não vemos as minhocas. Quem diria que a minhoca tem uma utilidade tão grande como ela tem? A minhoca não está ali só fazendo buracos na terra. Ela está ingerindo aquela terra, passando pelo organismo dela, e ela vai melhorando a condição dessa terra em termos de produtividade, olha só. Então, antigamente, a gente não tinha noção de que uma minhoca está ali na terra fazendo o quê? Ela está tornando a terra mais produtiva, mais adubada, mais com nutrientes. Então, vejo como a providência divina trabalha de uma forma que nós sequer percebemos, ou se percebemos, não temos noção que tudo está interligado. Nós, os animais, a natureza, tudo é a providência divina trabalhando. O universo está interligado. Deus trabalha com essa providência divina no universo. Por exemplo, a lua, ela não está ali só para nos deleitar com a beleza de uma lua cheia. Nós não plantamos conforme a lua, as marés não funcionam conforme a lua. Então, tudo é trabalho de Deus, tudo é providência divina trabalhando, né? Os animais não se reproduzem mais em tal época, em tal lua, não é? Os próprios animais marinhos, aquele peixe que nos alimenta, tudo é a providência divina. Vejam assim, por exemplo, eu estava vendo esses dias um documentário no Alasca. O salmão sobe os rios para ir em determinado local desovar, para novos salmõezinhos, né? E nessa passagem, eles alimentam os animais, os ursos, enfim, que estão ali nessa época. Eles precisam ganhar peso, porque vem o inverno, eles vão hibernar. Então, vejam, tudo isso é a providência divina. E nós fazemos parte dessa providência divina, não é? Nós tivermos consciência. E se nós tivéssemos consciência, realmente, que somos o objeto dessa providência divina, nós não estaríamos poluindo os mares, poluindo o ar, não é? Nós estaríamos trabalhando em benefício disso. Tem um livro que eu já falei sobre ele, do Divaldo Franco, da Otília, uma trabalhadora da Mansão do Caminho que desencarnou. Depois de um tempo ela veio trazer, veio através do Divaldo trazer ele psicografou um livro dela de alerta para a filha das coisas que ela não fez que deveria ter feito, poderia, e ela conta. E depois de ser resgatada do túmulo, que ela ficou 15 dias ligada ao corpo, ela foi levada aonde? Para a beira do mar.
para se recompor na frente do mar. Então, olha a importância que o mar tem para nós, e nós muitas vezes não damos valor. Estamos poluindo, largando os esgotos no mar. Eu vejo aqui em São José que tem 3 rios enormes que largam todo o esgoto da cidade dentro do mar. Quando a gente caminha na beira-mar em dia de vento, que as ondas batem num muro que tem, e a água, às vezes, ela respinga na gente, a gente fica com um mau cheiro. Quando o mar, a maré está baixa, que ele recua, o fundo do mar está preto, de poluição. Então, veja como nós estamos trabalhando contra a providência divina, então, não é? Se nós tivéssemos a consciência disso, como nós trabalharemos diferente? A ganância, o orgulho, o egoísmo, tudo nos faz trabalhar contra nós, contra a providência divina. E o Pai se utiliza de nós para que essa providência divina tenha uma efetividade maior entre nós encarnados, não é? Então vamos ver o que diz a doutrina dos Espíritos sobre a providência divina. Aqui eu dei uma exemplificada um pouco mais bruta, mais grossa, assim vamos dizer, né? Agora nós vamos ver conforme a doutrina espírita, que ela é mais sutil, mais trabalhada, e aí nós vamos debatendo sobre esses temas. E eu gostaria de que sempre que alguém tiver algo para comentar sobre o que a gente vai trazer, que interrompesse, fazer o comentário, como nós temos no PowerPoint, e depois nós voltamos para o tema. Então, por favor, não deixem que só eu fale, eu também gostaria de ouvi-los. Como eu digo sempre, um pouquinho de cada um vai nos acrescentando e vai nos fazendo entender melhor conforme os outros entendimentos, não é? Então, o que diz a providência divina, sobre a providência divina, a doutrina dos Espíritos? Ela diz assim: providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Vejam que ele não diz só seres humanos, nós homens encarnados, mas as suas criaturas. Todos os seres da Terra, todos nós estamos interligados dentro dessa providência divina, né? Então a doutrina diz assim: é a suprema sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas. É o cuidado constante, o zelo ininterrupto, é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível. Então vejam, nós também somos anjos velando sobre as criaturas infortunadas do nosso planeta. Quando nós levamos o agasalho, quando nós levamos o alimento, o produtor que produz o alimento, que distribui depois no mercado, essa é a providência divina trabalhando. Então tudo está interligado, não é? Por mais que esse produtor esteja obtendo um benefício em termos monetários sobre a produção, é a providência divina trabalhando, porque ele também precisa desse rendimento que vai fazer com que outros vivam disso que ele produziu também, não é? Então, o dinheiro que ele arrecadou com a produção, com o trabalho dele, com o suor dele, vai beneficiar outras pessoas, porque ele vai comprar a roupa, vai comprar o material de construção. Então, tudo está interligado dentro dessa providência divina. Vejam que nós não conseguimos ter uma vivência solitária, assim, sem sociedade, não é? Para podermos colocar essa providência divina em ação. E ele diz assim: é o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Então, Deus se utiliza de nós para direcionar esses seres todos que necessitam de um apoio, de um amparo, não é? Então, a providência divina, eu estava falando sobre a previdência, é o INSS, né? Então, não é o INSS, é a providência divina. Quase que eu ia metendo um equívoco, quer dizer, cometi um equívoco que nós vamos corrigir a tempo, né? A previdência é outra coisa. Então, a providência é ainda principalmente o amor divino,
derramando-se sobre as criaturas. É o amor de Deus sobre nós, que não nos desampara, e não falando só em termos de encarnados, nós temos os nossos espíritos protetores, o nosso anjo guardião que nos acompanha. Então a providência divina está sempre trabalhando. Esses nossos protetores nos indicando os caminhos a seguir. É a providência divina trabalhando. Vejam como ela é bem ampla, bem complexa, né, a providência divina. Então, Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E aqui eu lembrei de um detalhe, tempo da Inquisição, ainda um pouco depois, lá em 1380, mais ou menos, foi o que deu a reforma protestante. Um padre da Igreja Católica, que era professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele não foi excomungado pelo que ele disse, porque ele era uma pessoa que tinha muito respeito dentro da comunidade, né? Então, ele dizia assim, que ele não entendia por que que Deus tinha que ter um representante na Terra, no caso o Papa, se ele estava em toda parte. Se Deus está em toda parte, por que que ele tem que ter um representante humano na Terra? Aqui foi o primeiro passo da reforma protestante, e ela foi se concretizar depois de 1600 com Martinho Lutero. Depois de John Wycliffe veio, se vocês não ouviram falar ainda em Jan Hus, que é a encarnação passada de Kardec, ele foi um padre na Tchecoslováquia que também seguiu as ideias de John Wycliffe, dessa reforma dentro da Igreja Católica, só que ele não teve a mesma sorte, ele foi queimado na fogueira santa. Ele e um discípulo dele, chamado Jerônimo de Praga, os dois foram queimados vivos, né? Aí depois veio Martinho Lutero, depois veio João Calvino, que também deu uma modificada um pouco na reforma protestante. Então, mas o que eu queria dizer é, se Deus está em toda parte, por que que tinha que ter um representante na Terra, né? No caso? Que tinha os poderes divinos, não que não tenhamos aqueles que vão retransmitir, é claro, as mensagens do Evangelho, assim como os discípulos e os que vieram depois. Esses é visto de uma forma diferente, não é?